Química a favor da vida. Olá, eu sou o professor Claudinei e vamos falar sobre correção do plano de estudo tutorado, o PET. O PET que vamos corrigir refere-se ao PET do segundo ano do segundo médio, volume 1, e estamos na primeira semana dessa correção. As habilidades que envolvem esse PET são identificar temperatura de fusão, temperatura de ebulição, densidade e solubilidade, como propriedades específicas dos materiais e fatores que envolvem essas habilidades, como vocês podem ver nos itens abaixo. Vamos às questões. Questão 1. Considere 2 frascos de vidros transparentes fechados de formato e tamanho iguais. Ambos contêm líquidos transparentes, um com densidade de 0,7 gramas por centímetro cúbico e o outro com densidade de 1,5 gramas por centímetro cúbico. Responda o que se pede. Letra A. Qual a definição e a fórmula de densidade? Bom, densidade é a relação entre a massa e o volume da matéria. E a fórmula da densidade é D igual M sobre V, onde D representa a densidade, a massa representa, o M representa a massa, que pode ser expressa em gramas, o volume é representado por V, pode ser expresso em ml, mililitros, ou centímetros cúbicos, que é a mesma coisa. A unidade da densidade geralmente é gramas por centímetro cúbico ou gramas por ml. Letra B. Trata-se de substâncias iguais ou diferentes, sem abrir os frascos. Como você faria para identificar as substâncias? Bom, são substâncias diferentes porque apresentam densidades diferentes. Não se conhece substâncias iguais com densidades diferentes. E para identificar essas substâncias, pode-se medir as propriedades dessas substâncias, como ponto de fusão, ponto de ebulição, massa e solubilidade. Próxima questão. Qual o estado físico, sólido, líquido ou gasoso, dos materiais da tabela abaixo? Quando eles se encontram no deserto da Arábia a temperatura de 50 graus e pressão de 1 atm. Para quem não sabe ou não se lembra, 1 atm é a pressão atmosférica ao nível do mar. Deserto da Arábia, 50 graus, muito quente. E nós temos aqui 3 substâncias: o clorofórmio, o pentano, o fenol. Então, dentro da temperatura de fusão e ebulição dessas 3 substâncias, a gente tem que analisar se são sólidas, líquidas ou gasosas, se presentes neste deserto. Lembrando que temperatura de fusão é a temperatura onde a matéria está entre o sólido e o líquido. Temperatura de ebulição é aquela temperatura limite onde a matéria está entre o líquido e o gasoso. Ou seja, abaixo da temperatura de fusão, toda temperatura abaixo da temperatura de fusão é sólido. Toda temperatura acima da temperatura de ebulição é gasosa. Toda temperatura entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição vai ser líquida. E é isso que nós temos que investigar. Então, nós temos aqui o clorofórmio a 50 graus. Ele está acima da temperatura de fusão e abaixo da temperatura de ebulição. Então, a 50 graus é líquido.
A 50 graus, o pentano está acima de sua temperatura de ebulição, então é gasoso. A 50 graus, o fenol está abaixo da temperatura de fusão e, abaixo da temperatura de ebulição e acima da temperatura de fusão. Então, a 50 graus, ele é líquido. Próxima questão. Com relação ao número de fases, os sistemas podem ser classificados como homogêneos ou heterogêneos. As alternativas correlacionam adequadamente o sistema e sua classificação, exceto em: letra A, água de coco heterogêneo; letra B, laranja heterogênea; letra C, leite homogêneo; letra D, poeira do ar heterogêneo; letra E, água do mar filtrada homogênea. Bom, nós temos que descobrir qual é a classificação que não está correlacionada adequadamente. Água de coco é heterogêneo, porque a gente consegue ver as lasquinhas de coco ali. Então, existe uma separação do visual daquela mistura. Então, é uma mistura heterogênea. Quando ela é homogênea, quando eu não consigo ver a mistura. Então, se eu, por exemplo, água com açúcar, eu tenho um copo d'água, um pouco de açúcar, agitou, o açúcar se dissolveu, desapareceu. A não ser que eu prove aquela água, não saberei se ela é doce ou se ela não tem o açúcar. Então, a mistura homogênea tem uma única fase. Laranjada heterogênea também está correlacionada corretamente, porque na laranjada eu consigo ver o sumo da laranja no meio da laranjada, certo? Então, qual vai ser a resposta? Leite homogêneo. O leite não é homogêneo. Se você deixar o leite em repouso, então com o tempo ele vai separar a parte da gordura e uma parte esbranquiçada, que não é gordura. Então, o leite ele é heterogêneo. A poeira do ar heterogêneo, a gente consegue ver a poeira. Água do mar filtrada homogênea. Por quê? Você não consegue ver as partículas, né, do sal ali na água filtrada. Próxima questão. Um sistema fechado que contém água líquida, cloreto de sódio dissolvido, cloreto de sódio não dissolvido, 2 cubos de gelo e os gases nitrogênio e o oxigênio não dissolvidos na água existem. Quantas fases e quantos componentes? Então, eu até fiz uma ilustração para ajudar a entender melhor, onde você tem água líquida, cloreto de sódio dissolvido, então você não vai ver na água líquida o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha dissolvido, cloreto de sódio não dissolvido, representado por esse corpo de fundo aqui, escurinho, 2 cubos de gelo, que eu coloquei, e nitrogênio e oxigênio não dissolvidos na água. Então, é o gás no meio do frasco aqui. Então, o oxigênio e o nitrogênio, eles formam uma única fase. Então, você tem 4 fases: a fase da água salgada, a fase do sal não dissolvido, a fase dos gases oxigênios e nitrogênios não dissolvidos. E você tem 4 componentes: a água líquida, o cloreto de sódio dissolvido e cloreto de sódio não dissolvido é a mesma substância. 2 cubos de gelo ainda é água. E ainda, então, você tem água, sal, nitrogênio e oxigênio. Então, resposta correta, letra A. 4 fases e 4 componentes. Vamos para a última questão. 5.
indique nos gráficos o que se pede. Letra A, circule a temperatura de fusão. Letra B, circule a temperatura de ebulição. Letra C, escreva os estados físicos da matéria. Letra D, defina se é um gráfico de aquecimento ou resfriamento. Letra E, defina se é um gráfico de mudança de estado e de uma substância ou de uma mistura. Bom, temos que analisar o gráfico e preencher cada item A, B, C, D e E. Vamos ver como é que ficou. Então, nós temos aqui em vermelho a temperatura de fusão. Então, a temperatura de fusão é quando ele sai do sólido e vai para o líquido. Então, aqui no primeiro gráfico, a temperatura de fusão em vermelho. No segundo gráfico, a temperatura de fusão em vermelho. Letra B, temperatura de ebulição. Temperatura de ebulição vai ser este azul, esse circulado azul aqui. Tá? Então, temperatura de ebulição entre líquido e gasoso, entre líquido e gasoso. Escreva os estados físicos da matéria. Então, no primeiro gráfico, sólido, líquido e gasoso. No segundo gráfico, sólido, líquido e gasoso. Perceba que estão invertidos, né? São inversamente proporcionais aqui. Defina se é um gráfico de aquecimento ou resfriamento. O primeiro gráfico é de aquecimento. O segundo gráfico é de resfriamento. Perceba, à medida que o tempo passa, ele sai do sólido e vai para o gasoso. Geralmente, uma substância ela sai do sólido para o gasoso, ela aquece. Do gasoso para o sólido. Então, o segundo gráfico é de resfriamento. Ele estava no estado gasoso e foi para o sólido. Geralmente, uma substância no estado gasoso, quando vai para o sólido, ela resfria. Defina se é um gráfico de mudança de estado de uma substância ou de uma mistura. O primeiro gráfico de uma substância de uma mudança de estado de substância pura. Por quê? Porque o ponto de fusão e o ponto de ebulição são constantes. Agora, o segundo é um gráfico de mudança de estado de mistura, porque na mistura, o ponto de fusão e o ponto de ebulição são variáveis. Então, é uma característica do ponto de fusão e do ponto de ebulição, de uma mistura e de uma substância pura. Na substância pura, ponto de fusão é fixo. Na mistura, o ponto de fusão e ebulição é variável, ok? Então, este foi nossa correção do PET da semana 1 e quaisquer dúvidas é só conversar comigo na aula remota. Aguardo vocês. Um molde de abraços. Até mais.